quando a ansiedade é tão grande que ela até se transforma em insônia. Já aconteceu com você? Será que a gente consegue transformar esse tipo de energia? Porque a ansiedade também é um tipo de energia que a gente está gerando ali, né? A gente tem energia positiva, energia negativa, energia neutra. Como será que a gente pode transformar isso? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Gente, eu vou ficar muito feliz de conhecer vocês, de saber quem são os meus ouvintes. Se vocês puderem ir lá no meu Instagram, @juaguilar, me manda uma mensagem sua, me conta o que você tá achando do podcast. Eu vou ficar muito, muito feliz mesmo, tá? E vamos lá, né? Ansiedade. Quem nunca sentiu ansiedade? Eu acho que eu não conheço ninguém na vida que nunca tenha sentido ansiedade, em qualquer nível. Existem as pessoas mais tranquilas, existem as pessoas mais agitadas, que colocam, né, que sentem mais ansiedade. E tem as pessoas que, dependendo da fase, vai sentir mais ansiedade, menos ansiedade ou não vai sentir ansiedade. Eu sou essa pessoa. Eu não consigo me definir para vocês se eu sou uma pessoa que fica ansiosa, se não fica. Depende muito da fase da minha vida, do que eu preciso fazer, da perspectiva que eu coloquei na situação. Você se encaixa em qual das situações? Faça uma análise aí. Só que o fato é que, às vezes, a ansiedade pega a gente, pega de um jeito que a gente não gosta, né? Quem que gosta de sentir ansiedade? É ruim, porque a ansiedade é o quê? Quando a gente coloca muita preocupação, muita expectativa em coisas que é acontecimentos do futuro, né? Então, a gente se prende em acontecimentos que vão acontecer lá no futuro. E é por que eu quis trazer esse tema pra cá, né? Pro podcast. Vocês sabem, eu já contei várias vezes, assim, que eu faço yoga, faço minhas meditações, né? Eu sempre tento manter a minha mente em um estado que eu consiga ter clareza das coisas que eu penso, que eu sinto. Obviamente que na hora que a gente tá sentindo, às vezes vem aquele boom, você não consegue administrar aquilo. Mas, com paciência, com trabalho, com respiração, com questionamentos internos, a gente consegue ir moldando melhor as nossas atitudes perante aquela situação. Então, eu tive uma crise de insônia por ansiedade. E aí eu acordei 3:30 da manhã. Aí eu comecei a rolar de um lado pro outro. E aí começaram a vir pensamentos na minha cabeça. E esses pensamentos foram gerando raiva, porque eu comecei a falar assim, que saco, tá? E era de trabalho, tá acontecendo isso, mas nem é minha culpa, eu me planejei certinho, eu perguntei 2 meses antes, aí agora vem a bomba tudo de uma vez, aí vem um monte de coisa de uma vez pra fazer, eu vou viajar, tá chegando minha viagem, eu preciso me organizar pra minha viagem, eu tenho a pós, eu tenho a minha filha, aí começou a vir um monte de coisa, porque eu tinha vindo de uma semana que eu tava trabalhando muito. E aí eu não tava conseguindo dar atenção pra minha filha. E eu fui dormir com essa culpa. Porque teve um dia que eu não fiquei com ela nem de manhã um pouquinho e nem à noite. Eu trabalhei, ela acordou, eu estava trabalhando, ela foi dormir, eu estava trabalhando. E aí eu dei o beijinho de boa noite nela e dá até vontade de chorar falando, lembrando daquele sentimento, sabe? Eu dei o beijinho de boa noite nela e falei assim, eu não fiquei com a minha filha. E aí isso me deu um sentimento tão pesado que eu adormeci, capotei, porque eu tava cansada, mas acordei 3:30 da manhã. E acordei puta, porque, sabe quando você fica querendo colocar culpa nas coisas, assim, sabe? Fica pensando nos porquês, e aí te dá aquela ansiedade das coisas que você tem que fazer ainda, aí tá tudo chegando, e vira uma bola de neve, e você tentou se planejar o máximo possível, e aí você vê que foge do seu controle. E aí eu fiquei nessa, de ficar na cama, virando pra um lado pro outro, pensando nas pessoas, que saco das pessoas, que não sei o quê, por que fulano não fez daquele jeito. E eu fui alimentando coisas que não ia me levar a lugar nenhum. Só que quando a gente tem consciência disso, a gente chega um momento que a gente para de alimentar esses pensamentos, esses sentimentos e fala, opa, peraí, pra onde isso vai me levar?
Então, quando você tiver esse tipo de pensamento, de sentimentos dentro de você, eu dei o exemplo da insônia, mas pode ser em qualquer momento do seu dia. Olha para os seus pensamentos e fala: esse tipo de pensamento que eu estou alimentando vai me dar qual resultado? Vai me deixar mais nervoso, mais irritado? Eu vou resolver os meus problemas, as minhas questões com esse pensamento que eu estou alimentando? Sim. Se a resposta for sim, continua alimentando. No meu caso, eu falei assim, não vai me levar a lugar nenhum. Vai aumentar a minha raiva, vai aumentar a minha ansiedade, vai aumentar a minha expectativa perante as coisas e eu não vou resolver nada. O que eu posso fazer com a situação que eu tenho no meu agora, no meu hoje, nesse momento, nesse instante? Às 3:30 da manhã, que virou 4:30 da manhã, foi 1 hora ali só nesse negócio. Falei, bom, sono não vai mais vir. Tentei virar para um lado, para o outro, não vai mais vir. Então, vou levantar e vou canalizar essa energia em algo que seja realmente produtivo. E aí, o que eu fui fazer? Gravar podcast. Porque é algo que me faz bem, que é algo que eu me sinto que eu estou sendo produtiva, que é uma tarefa que eu tenho que realizar também. E aí eu desviei aquela energia que eu estava canalizando para a situação ruim e transformei ela em algo bom, que me aliviasse aquela ansiedade e me fizesse parar de alimentar aqueles pensamentos e aqueles sentimentos ruins que só estavam me fazendo mal. Entendeu? Então, quando você tiver com ansiedade, estiver passando por alguma coisa que estiver te afligindo, que você estiver, sabe, tirando seu sono, que você não sabe o que fazer, se perceba. Olha para dentro de você e se faça essa pergunta. Isso que eu estou fazendo está me ajudando ou está me prejudicando? Qual o resultado que eu terei com esse tipo de pensamento que eu estou alimentando dentro de mim? O que eu posso fazer com essa energia, com essa situação, que eu possa tirar algo positivo disso? A situação já existe, gente, não tem como anular. Já fui acordada às 3:30 da manhã pela ansiedade, fato. Tem como anular esse fato? Não tem. Às vezes aconteceu alguma coisa com você que não tem como você anular aquilo. Aconteceu já. E aí, vai de você escolher o caminho que você vai tomar. São as escolhas. Lógico que não é tão simples assim, né? Você tá numa crise de ansiedade e ficar pensando, nossa, qual é o melhor caminho? Mas com treino, aos poucos, você se fazendo essas perguntas internas, você vai ver que isso vai começar a ser mais natural para você. Pode ser que da primeira vez você escolha continuar pensando nas coisas que estão te deixando mal. Pode ser que você escolha ficar alimentando esses sentimentos que vão te deixar mais ansiosos ainda, né? Pensando ainda mais nos problemas, né? Mais nas coisas que você tem que resolver. Mas você praticando isso, se perguntando isso, você vai começar a trazer para o seu consciente e você vai conseguir tomar um pouco mais de as rédeas da situação mesmo, sabe? O seu autocontrole, a sua inteligência emocional, você vai conseguir começar a fazer escolhas sobre o que você vai alimentar dentro de você, que vai despertar o que você quer. Eu não queria mais me sentir daquele jeito, mas demorou 1 hora para eu decidir levantar da cama e mudar o meu tipo de pensamento. Mas já teve dias, né, situações que não demorou 1 hora só. Eu permaneci sei lá quanto tempo naquilo, entendeu? Então, vamos tentar fazer escolhas mais sábias para aquilo que a gente quer ter como resultado. Se questione os seus sentimentos. Veja se isso é realmente legítimo de você ou se é algo que você está criando, que você está alimentando e está virando um monstro dentro de você. Porque muitas coisas a gente cria, né? Muitas coisas não são realidade. A nossa mente vai longe, a gente vai alimentando aquele sentimento e quando a gente vai ver, fala assim, nossa, que fantasia que eu fiz. Nem era tudo isso. E eu deixei transformar no monstro aquele sentimento. Quanto mais você conseguir desviar o foco pro lado negativo, mais tranquilo vai ser as situações.
Mudou alguma coisa dentro de mim em relação ao que eu vou ter que fazer, o número de atividades, a viagem chegando, tudo mudou? Não mudou. O cenário é o mesmo. Eu ainda tô atolada de trabalho, ainda tem viagem chegando, ainda tem um monte de coisa. Mas a forma pela qual eu escolhi olhar para essa situação tá sendo diferente. O pavor que me deu às 3:30 da manhã, que eu tava, meu Deus, não sei o quê, né? Aquele sentimento em relação a tudo, eu tô tentando moldar dentro de mim para que eu consiga até me organizar. Porque quando a gente tá ansioso, a gente não consegue nem organizar as nossas tarefas pra gente fazer com agilidade. Aí uma tarefa que às vezes você ia fazer em 1 hora se prolonga pra 3, porque você tá ali ansioso, aí você não tem clareza mental. E é isso que eu fui me falando. Eu falei, Juliana, para. Se você ficar com essa mente aí distorcida desse jeito, sem clareza, ansiosa, você não vai conseguir resolver nada, não vai ter agilidade, porque não vai ter clareza mental. Sem clareza mental, a gente não consegue executar. E aí eu fui voltando. Pode ser que eu ainda sinta isso de novo. E eu tenho aqui, né, nesse período, que eu tenho ainda que ficar fazendo esse exercício algumas vezes. Mas é isso, a repetição. É que nem o neném. Pra ele aprender a andar, quantas vezes ele cai? E pra você também conseguir ter mais controle, não é nem controle, mas para você conseguir regular suas emoções, regular o tipo de pensamento que você alimenta, também é treino. E você tem que ser persistente ali. E aí vai chegar uma hora que vai ser muito tranquilo, entendeu? Muito tranquilo. Eu tenho certeza que da próxima vez que eu acordar esse horário, eu não lembro se alguma vez eu acordei 3:30 da manhã assim, mas eu vou lembrar disso e eu vou conseguir sair disso mais rápido, porque eu já ensinei o meu cérebro. E aí meu inconsciente já sabe que, opa, não é pra alimentar esse tipo de pensamento. E aí ele vai me ajudar com mais facilidade a eu sair dessa. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Como eu vivi isso, eu achei muito interessante trazer para vocês, né? Se você tiver alguma história sobre ansiedade, sobre como você conseguiu contornar ela, de que forma você parou de alimentar esses pensamentos, esses sentimentos, compartilha comigo. Eu posso trazer aqui de exemplo para os outros ouvintes também. É legal a gente ter essa troca, né? Porque o que um faz pode ir agregando para o outro. E assim como eu passo a minha experiência para vocês, eu também gosto muito de ouvir outras experiências, porque eu também aprendo muito. Tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém. Espero que você tenha uma manhã, uma tarde, uma noite, um dia muito iluminado e feliz. Até o próximo episódio.